Fala, torcedor corintiano. Seja muito bem-vindo ao canal que é o termômetro do futebol em São Paulo. Aqui a notícia não caminha, ela voa, e o que eu tenho para te entregar agora é algo que está fazendo os alicerces do Parque São Jorge tremerem como há muito tempo não se via. Se você é corintiano ou simplesmente respira o futebol paulista, pare tudo o que está fazendo. A informação que acaba de chegar à nossa mesa de redação é de um peso absurdo. Dorival Júnior pode ser demitido do Corinthians a qualquer momento. Sim, a corda esticou ao máximo e o clima de fim de festa tomou conta dos bastidores. Mas antes de eu detalhar quem são os nomes por trás dessa pressão e o que foi decidido na reunião de emergência desta manhã, eu tenho um pedido. Inscreva-se agora no Fute Paulista Play e ative o sininho. Se você quer ficar por dentro de cada movimentação dessa crise, deixe o seu like agora mesmo. E para você que quer apoiar o nosso canal e ter acesso a bastidores exclusivos, clique em Seja Membro. Sua ajuda é o que nos mantém firmes trazendo a verdade para você. A situação do Dorival no Corinthians chegou àquele ponto de não retorno. O que antes era um projeto de longo prazo para 2026, agora se transformou em uma contagem regressiva desesperadora. A derrota no último compromisso e, principalmente, a falta de reação tática da equipe foram o estupim para uma ala da diretoria que já não suporta mais as justificativas do treinador. O clima é de velório no CT Joaquim Grava e a demissão é tratada como uma questão de horas ou minutos. Segura o coração, fiel, porque o que eu vou te contar nos próximos blocos sobre a reunião que selou esse destino vai te deixar sem palavras. O timão está prestes a mudar de comando e a explosão é iminente. Os motivos da queda. Onde o projeto desandou. Muita gente se pergunta, mas Fute Paulista Play, o Dorival não tinha o respaldo do elenco. Pois é, torcedor, o futebol é volátil demais. O que apuramos é que o desgaste não é apenas pelos resultados negativos recentes, mas por uma ruptura silenciosa na metodologia de trabalho. Dorival Júnior, que chegou com status de pacificador e estrategista, parece ter perdido a mão no vestiário. Fontes ligadas ao clube afirmam que alguns líderes do elenco já não conseguem esconder a insatisfação com as escolhas táticas e com a insistência em jogadores que claramente não estão rendendo o esperado nesta temporada de 2026. A apatia do time dentro de campo foi o reflexo direto dessa desconexão entre comissão técnica e jogadores. Além disso, a pressão externa tornou-se insuportável. As torcidas organizadas já emitiram notas oficiais exigindo a saída imediata e o conselho deliberativo do clube está rachado. Metade da diretoria acredita que manter Dorival é dar murro em ponta de faca, enquanto a outra metade, que ainda tentava segurá-lo, perdeu o argumento após a última atuação pífia. O Corinthians hoje é um time sem alma, sem esquema definido e, pior ainda, sem confiança. Dorival Júnior, que sempre foi conhecido pela sua calma e elegância, já demonstra sinais de cansaço nas entrevistas coletivas, com respostas ríspidas e sem soluções práticas para os problemas que o próprio time apresenta. O projeto, que visava títulos grandes este ano, está ruindo diante dos nossos olhos, e a diretoria entende que esperar mais uma rodada pode significar o sacrifício de toda a temporada. A decisão está tomada no coração da presidência, falta apenas o aperto de mão final da rescisão. A reunião de emergência, o último ato. Nas primeiras horas desta manhã, as luzes da presidência no Parque São Jorge não se apagaram. O que aconteceu naquela sala foi um verdadeiro ajuste de contas. O presidente, junto com o diretor de futebol, convocou Dorival Júnior para uma conversa que durou mais de 3 horas. E o clima, segundo relatos, foi de uma tensão absoluta. Não houve gritos, mas o tom de voz baixo e as cobranças diretas mostraram que o respaldo acabou. Foi colocado na mesa o alto custo da folha salarial e o baixo retorno técnico que o time vem apresentando. A diretoria questionou Dorival sobre a falta de evolução tática, e o treinador, por sua vez, teria cobrado reforços que nunca chegaram, gerando um impasse que parece não ter conserto. Essa reunião de emergência serviu para traçar os termos da saída. O Corinthians não quer que a demissão pareça um ato impulsivo, mas a pressão das redes sociais e o clima hostil no CT tornam a permanência insustentável. O anúncio pode acontecer a qualquer momento, e a estratégia agora é definir quem assume o abacaxi de imediato. A conversa foi tão profunda que até os valores da multa rescisória foram debatidos.
O clube tenta um acordo para que o pagamento não comprometa o fluxo de caixa de 2026, mas o staff de Dorival é irredutível. O contrato deve ser cumprido integralmente. Esse impasse financeiro é a única coisa que está segurando a postagem oficial nas redes do Timão, mas o veredito já foi dado. Dorival Júnior não tem mais o comando do Corinthians. É o fim de uma era que prometia muito e entregou pouco, deixando a Fiel em um estado de ansiedade total sobre o que vem pela frente. Quem vem aí? Os nomes no radar do Timão. Com a demissão de Dorival Júnior sendo tratada como fato consumado nos bastidores, a pergunta que não quer calar em todo o bando de loucos é: quem será o novo comandante? E aqui no Fute Paulista Play, a gente já traz os nomes que estão na mesa da diretoria. O perfil buscado é o oposto de Dorival, um técnico de choque, alguém que chegue chutando a porta e devolva a agressividade ao time. O primeiro nome da lista, e o favorito de grande parte da diretoria, é um velho conhecido que está atualmente sem clube e tem o DNA do Corinthians. Sim, estamos falando de uma possível volta que dividiria opiniões, mas que traria o impacto mediático e técnico imediato que o clube precisa. Além dele, existe a opção de um treinador estrangeiro, possivelmente um português que já teve sucesso no futebol sul-americano e que agrada pelo estilo de jogo ofensivo. A diretoria sabe que não pode errar de novo. Uma nova aposta errada agora poderia mergulhar o Corinthians em uma crise financeira e esportiva sem precedentes em 2026. Por isso, as sondagens já começaram antes mesmo de Dorival assinar a rescisão. O mercado está agitado e os empresários estão bombardeando o telefone do presidente. O Corinthians quer alguém que saiba lidar com a pressão da arena e que consiga extrair o máximo desse elenco que, no papel, é muito forte, mas que em campo não está rendendo nada. A busca é por um salvador da pátria, alguém que tenha o sangue no olho que a Fiel tanto exige. Fique ligado, porque a qualquer momento podemos ter um plantão aqui no canal confirmando o novo nome. O impacto no elenco, vestiário rachado. O clima dentro do CT Joaquim Grava é de incerteza absoluta. Como os jogadores receberam a notícia de que o professor está por um fio? Apuramos que o vestiário do Corinthians hoje está dividido. De um lado, os jogadores mais jovens, muitos formados na base, que se sentiam desprestigiados pelas escolhas de Dorival e veem na mudança uma oportunidade de ouro para ganhar espaço. Do outro lado, os medalhões, aqueles que tinham no Dorival um escudo contra as críticas, e que agora temem por suas posições com a chegada de um técnico de perfil mais rígido. Essa divisão é perigosa e é o maior desafio que o sucessor de Dorival terá que enfrentar: unificar um grupo que está em frangalhos emocionalmente. A saída de um técnico com o perfil humano de Dorival sempre deixa cicatrizes. Alguns jogadores estariam, inclusive, considerando pedir transferência caso o novo técnico não seja do agrado deles. É uma situação de barril de pólvora. A diretoria terá que ser muito habilidosa para gerir esses egos inflamados. O impacto da demissão de Dorival Júnior vai muito além das quatro linhas. Ele mexe com a estrutura psicológica de um time que já está fragilizado pelas derrotas. O treino de hoje, inclusive, foi marcado por conversas ao pé do ouvido e um silêncio ensurdecedor. Ninguém quer falar nada oficialmente, mas os olhares dizem tudo. O ciclo acabou. O Corinthians agora corre o risco de perder a mão do elenco de vez se a transição não for feita de forma cirúrgica. É hora de liderança, dentro e fora de campo, para evitar que o soberano do Parque São Jorge se afunde em uma crise interna sem número volta. O veredito final. E agora, Corinthians? Para fecharmos a nossa análise aqui no Fute Paulista Play, a demissão de Dorival Júnior é o remédio amargo que o Corinthians precisa ou é apenas um paliativo para problemas muito mais profundos na diretoria? O veredito é que, no futebol de 2026, a paciência não existe mais. Dorival teve tempo, teve elenco e teve o apoio da torcida no início, mas os resultados e a falta de brio do time falaram mais alto. O Corinthians não pode se dar ao luxo de esperar o pior acontecer para tomar uma atitude. A troca de comando é o último recurso para salvar uma temporada que ainda tem salvação, mas que exige decisões corajosas e imediatas. A era Dorival termina com um gosto de quero mais e uma sensação de que o potencial do time foi desperdiçado. E agora, fiel torcida, eu quero ouvir a sua voz. Você concorda com a demissão imediata de Dorival Júnior?
Quem você gostaria de ver assumindo o comando do Timão agora mesmo? É hora de um técnico estrangeiro ou precisamos de um casca-grossa brasileiro para colocar ordem na casa? Comenta aqui embaixo. Use a hashtag Fera no Timão ou hashtag Dorival Fica se você ainda acredita no projeto. Sua opinião é o que move este canal e faz o Fute Paulista Play ser a maior comunidade de futebol de São Paulo no YouTube. Não esqueça, inscreva-se, deixe o like e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp. O Corinthians está mudando de cara e nós vamos registrar cada passo dessa revolução. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, como sempre, vai, Corinthians! O show não pode parar. Valeu e até o próximo vídeo.